Olá, boa noite. O presidente Jair Bolsonaro vai ao Congresso e entrega a proposta de reforma da Previdência dos militares. E o Jornal da Cultura tem muito mais. Economia com a aposentadoria dos militares será de 10 bilhões e meio nos próximos 10 anos. Polícia de Niterói apreende adolescente suspeito de planejar ataques em escola e em shopping center. Comissão do Ministério da Educação vai avaliar se questões do Enem estão de acordo com a realidade social. Após 27 mortes por gripe este ano, o estado do Amazonas antecipa a campanha de vacinação contra a doença. Setor de turismo se anima com o fim do visto de entrada para americanos, canadenses, japoneses e australianos. Vai aumentar muito o fluxo, porque vai facilitar, é uma burocracia a menos. Brasil cai no ranking global de felicidade, que tem a Finlândia na liderança. Na bancada, eu tenho a companhia da doutora em Política Educacional, Ilona Beth-Gehazi, e o cientista político Sérgio Fausto, superintendente do Instituto Fernando Henrique Cardoso. E você pode mandar perguntas e fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Nós voltamos daqui a pouco com todos esses assuntos. Aguarde só um instante. O presidente Jair Bolsonaro entregou pessoalmente hoje o projeto de lei com as mudanças na Previdência dos militares. Os cortes no setor representam 1% do total que será economizado com a reforma dos trabalhadores civis. Depois de se reunir com o vice Hamilton Mourão, ministros e chefes das Forças Armadas, o presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente ao Congresso para entregar o projeto de lei da Previdência dos militares. Repetiu a atitude que teve quando levou a proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência dos civis. Na chegada, Bolsonaro não conversou com a imprensa e seguiu direto para o gabinete do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Depois, ao deixar o Congresso, também não falou com os jornalistas. Maia, por sua vez, voltou a criticar a relação do Planalto com o parlamento. O presidente é a peça-chave, é ele que comanda, ele que a base é do governo, não é do presidente da Câmara, é do presidente da República. O presidente da Câmara pauta a matéria. Agora, se o presidente da República não organizar a sua base no parlamento, a gente fica com muita dificuldade. O projeto de lei prevê uma economia de 10 bilhões e 400 milhões de reais em uma década. Serão gastos 86 bilhões e 800 milhões de reais em 10 anos para reestruturar as carreiras da tropa. O tempo de contribuição aumenta de 30 para 35 anos. E o desconto previdenciário passa de 7,5% hoje, com aumentos anuais, até chegar a 10,5% em 2022. O regime será superavitário, o regime dos militares. E, mais do que justo, também houve um programa de reestruturação das Forças Armadas. Nós não temos uma relação de trabalho, patrão, empregado, nós temos um compromisso com a nação brasileira de defender a pátria com sacrifício da própria vida. Essa é o diferencial. Os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica enviaram comunicados internos onde dizem que a proposta corrige distorções e vai contemplar as peculiaridades da carreira militar, além de atender às metas estabelecidas pela equipe econômica. Eu, inclusive, devo apresentar emendas para equiparar os militares com os demais brasileiros. Então não dá para você fazer uma reforma dura para os brasileiros e uma reforma amena para os militares. Eu acho que ele atinge o grande objetivo, que é tornar superavitário o sistema de proteção social dos militares, que hoje, né, de acordo com os dados aí coletados, ele é deficitário. Então ele passará a ser superavitário. Boa noite, Sérgio Fausto. Boa noite, Ilona Beth-Gehazi. Bom, Sérgio, os sacrifícios dos militares são diferentes dos propostos na reforma geral. As particularidades da carreira militar, elas justificam essa diferença de tratamento? É uma questão de, digamos, de até que ponto. Vamos entender o que foi feito aqui. A matéria foi clara a esse respeito. Há, de fato, uma redução, na verdade, uma reversão do déficit do sistema previdenciário dos militares, que ao longo de 10 anos passa a ser superavitário.
mas, ao mesmo tempo, há uma reestruturação dos salários das Forças Armadas que gera uma despesa adicional. Então, você tem cortes de 90 bilhões no acumulado de 10 anos e despesas acumuladas no mesmo período de 80 bilhões, o que dá um resultado líquido de 10 bilhões. Qual é o problema? O problema é o problema que foi expresso pelo deputado Paulinho da Força. É que se os militares conseguiram incorporar ao seu projeto de reforma da Previdência uma iniciativa de reestruturação dos seus salários, outras carreiras do funcionalismo público vão buscar o mesmo objetivo. E isto vai criar um enorme problema na negociação da reforma da Previdência. Chama atenção para o fato de que o presidente da Câmara não deixou passar a oportunidade de assinalar que o governo não conseguiu organizar a sua base. São necessários 3/5 dos votos na Câmara em 2 votações sucessivas, 3/5 dos votos em 2 votações sucessivas no Senado. Ventilou-se a ideia de que o governo não consegue organizar, mas que o Rodrigo Maia é o santo milagreiro da vez e vai conseguir montar essa maioria para o governo. Ele acaba de dizer, olha, não coloquem nos meus ombros essa responsabilidade. Essa é uma responsabilidade do presidente da República. E, na sua opinião, do que foi feito até agora, a economia que o Brasil precisa fazer será alcançada ou estamos perto de alcançar com essa reforma que foi divulgada até esse momento? Bem, o objetivo é produzir uma economia acima de 1 trilhão no acumulado de 10 anos. Isso é bastante significativo. A questão isto é a forma pela qual, o objetivo com o qual o projeto de reforma ingressa no Congresso. Resta saber como é que ele sai do Congresso. Né? É natural que ele perderá, para usar uma expressão do ministro Paulo Guedes, potência fiscal. Né? A reforma sairá menor do que entrou. O X da questão é saber quão menor. E, por hora, não é possível dizer. Não é bom prenúncio o fato de que o governo, até esse momento, não tenha conseguido consolidar uma base de sustentação que lhe dê conforto para votar essas matérias no Congresso. Iona, me parece que justamente, exatamente pelo fato de um presidente ter uma carreira militar, ser oriundo da carreira militar, com histórico, né, de trabalhar pelos interesses da sua própria carreira, né, na sua vida parlamentar, seja justamente aí a moeda de troca, a maior de todas as moedas de troca nessa negociação que vem agora, né? Então, a gente tem que ver como que essas informações sobre os militares vai ser digerida e explicada pelo próprio governo, frente a outras carreiras que já tiveram outras reestruturações. Vamos lembrar que o Supremo deu um alto aumento na virada do ano. Então, tem outras carreiras com mais capacidade de organização. Então, eu acho que a gente precisa ter um comparativo para ver as cotas de sacrifício muito bem. A população, para apoiar ou não essas reformas, precisa compreender quem está fazendo sacrifício. Né? A pesquisa Ibope, divulgada hoje, mostra que a aprovação do presidente Jair Bolsonaro caiu 15 pontos percentuais desde a posse. De acordo com a pesquisa, 34% dos brasileiros afirmam que o governo de Bolsonaro é ótimo ou bom. Outros 34% acham que é regular. 24% acreditam ser ruim ou péssimo e 8% não responderam. A pesquisa ouviu 2.002 pessoas entre os dias 16 e 19 de março. A decisão do presidente Jair Bolsonaro ao liberar a entrada sem visto de cidadãos dos Estados Unidos e mais 3 países levanta uma questão. Quais são as vantagens e desvantagens para a economia brasileira? Neste hotel em São Paulo, a medida foi bem recebida. O gerente diz que a expectativa é de aumento no número de hóspedes americanos, canadenses, japoneses e australianos ainda este ano. Eles representam até 30% do movimento de estrangeiros. O hóspede americano, quando vem ao Brasil, ele
ele tem um ticket médio alto, ele fica no apartamento melhor, ele consome no restaurante, ele pede serviço de quarto, porque para ele é mais barato. Segundo a Organização Mundial de Turismo, a facilitação de visto aumenta em 25% o fluxo de turistas. No caso do Brasil, seriam 150 mil pessoas a mais, consumindo, comprando, um ganho extra de 670 milhões de reais para a economia brasileira. O valor leva em conta o que gastaram por aqui os turistas das 4 nacionalidades. Foram 618 mil visitantes em 2017, o dado mais recente. Bom para o turismo e a economia, uma quebra na tradição da diplomacia. Com a dispensa unilateral do visto para os 4 países, o Brasil rompeu um princípio básico na relação internacional, o da reciprocidade. Pela forma com que o Brasil tomou essa decisão, se isso ferindo o princípio da reciprocidade, se essa troca é uma troca que vai ser vantajosa para o Brasil. Ao dar isenção do visto aos 4 países, o Brasil abre mão de uma receita anual de 60 milhões de reais com a emissão do documento. Um brasileiro que pretende conhecer algum destes lugares terá que gastar antes mesmo de arrumar as malas. O visto de turismo para os Estados Unidos custa R$ 624. No caso da Austrália, o valor é de quase R$ 400. Para o Canadá, R$ 284. E se o destino for o Japão, será preciso desembolsar R$ 86. Turista de carteirinha, ou melhor, de passaportes, a Marci exibe com orgulho os vistos para o Japão, Estados Unidos e o mais recente, para a China. E defende que estrangeiros tenham o mesmo tratamento dado aos brasileiros no exterior. De um lado aumenta o turismo, do outro lado nós somos vistos como um país de submundo, que para sair precisamos de visto, agora para entrar não, então acho que desqualifica o país. A reciprocidade deve ser mantida, Sérgio? Olha, eu não faria disso um cavalo de batalha, francamente. Eu acho que isso, digamos, também não é que vai cair um maná dos céus, mas ajuda o turismo no Brasil. Não é uma coisa que, digamos, me empolgue nem negativa nem positivamente. Acho que, se você me permitir, eu comentaria o dado da pesquisa Ibope. É uma queda muito significativa e muito rápida da popularidade do presidente. Posso fazer esse comentário agora? Por favor. Então, quando a gente compara este dado com o dado anterior, uma leitura do que mostra o tamanho da queda é a seguinte. Na última pesquisa, quando se somavam os que achavam bom e ótimo o governo, isso dava 49%. Péssimo e ruim, 11%. Ou seja, você tinha uma diferença aqui de quase 40 pontos percentuais, né, entre os que aprovavam e os que desaprovavam o governo. Essa diferença agora se reduziu a 10 pontos percentuais. 34 acham ótimo ou bom, 24 acham péssimo ou ruim. Para usar um bordão que agora caiu em desuso, nunca antes na história desse país houve uma queda tão rápida e tão acentuada da popularidade do presidente da República. Um presidente que não conseguiu organizar a sua base, se elegeu com o apoio de apenas um partido, muito pequeno, e desde então não conseguiu ampliar a sua aliança, depende muito da sua popularidade. Essa popularidade começou a cair. Quer dizer, os ventos, se eu estivesse no governo, eu estaria muito preocupado. Prevendo mais crises. Eu acho que, digamos, falando com franqueza, o governo começou mal. Né? E não é preciso ser sociólogo, cientista político, perder os cabelos estudando as razões para entender por que o governo começou mal. É uma tremenda confusão o governo Bolsonaro. Ilona, sobre o visto, sobre sobre o visto, eu acho que a gente tem que pensar bem o seguinte, uma diplomacia pragmática, né? O Brasil não tem condições de ficar fazendo muitas escolhas salto alto, né? Por exemplo, o lado acadêmico, eu já vi várias vezes, às vezes você quer um acadêmico de última hora, você quer falar com alguém para trazer, né, para uma discussão. Claro que hoje em dia tem tecnologia, mas assim, o visto é um impeditivo para muito dessa internacionalização. Sobretudo porque eles se lembram de última hora que tem que tirar o visto. É sempre assim, é um problema, e aí a burocracia brasileira é infernal, e nesse ponto, não que os outros não sejam, né, principalmente a americana,
Mas eu acho que é um bom passo, sim, vem com bons olhos. E, obviamente, que o governo brasileiro precisa melhorar a comunicação em todas as suas frentes para que as pessoas apoiem aquilo que é realmente uma questão da Previdência, que é crucial para o desenvolvimento do Brasil. Isso precisa ser levado a sério pela população, pelo Congresso, obviamente, né? O MEC deve priorizar o método fônico da nova Política Nacional de Alfabetização. Mas parte dos educadores entende que o aprendizado da leitura e da escrita não deve se focar em apenas uma metodologia. Lívia acabou de completar 4 anos, já sabe escrever o próprio nome. O processo de alfabetização começou ano passado. A escola onde ela estuda adota o método silábico, onde os alunos conhecem as letras e depois as sílabas, até formar palavras. Em casa, a mãe, que é formada em pedagogia, optou pelo método fônico, quando as crianças aprendem primeiro pelos sons, os fonemas. Elas associam a representação gráfica das letras, aprendem as vogais, depois as consoantes e então formam sílabas e palavras. O que está escrito? Uva. Um método se complementa ao outro. Eu decidi ensinar ela em casa justamente por conta disso, porque eu acredito que a mãe e o pai, eles precisam ser o primeiro a mostrar para a criança. Na escola, eu aprendo sobre escrever e com a mamãe eu aprendo sobre as letras. A nova Política Nacional de Alfabetização estabelece apenas um método, o fônico. De acordo com o texto, estados e municípios que aderirem irão receber assistência técnica e financeira. O método fônico é a maneira mais eficaz, conhecida empiricamente, cientificamente, de alfabetizar as crianças. Ele é adotado em todos os países que usam o sistema alfabético de escrita. Todos os países desenvolvidos que têm esse sistema adotam o método fônico. Ele trabalha em unidades muito pequenas de sentidos, né? Nós entendemos, e sobretudo no mundo dinâmico como hoje, que nós precisamos de trazer o aluno no seu aprendizado global, no seu contexto. E ele aprende não só na vocalização, como ele aprende sobretudo na interação. Para esta escola, o processo de alfabetização é muito rico para se focar em apenas uma metodologia. E nem sempre os fonemas correspondem à correta ortografia das palavras. A gente pensa em como as crianças, primeiro, estão pensando sobre aquilo que elas vão escrever. E a gente vai dando subsídios. A professora elegeu com as crianças as palavras que escreveriam, que tinham um significado, e elas foram segundo aquilo que elas já conheciam, cada um tinha um tipo de conhecimento, e ela vai intervindo para que eles atinjam esse padrão, né? O padrão alfabético. Ilona, então método silábico e método fônico. Além das diferenças que eu vou pedir para você reforçar aqui para a gente, um é mais eficiente do que o outro? Olha, a briga não é entre o silábico e o fônico. A briga é entre o global, que as crianças meio que decoram, né, palavras, memorizam a escrita de palavrinhas pequenas, de acordo com com o seu nível, né, de escolar. E você aprender a ler, a fazer a correspondência grafema, fonema, para poder ler sozinho a palavra, né? Então, as palavras conhecidas, você, depois de que conseguiu ver os pedacinhos, você conhece a palavra e passa a ler ela por bloco. Quando a palavra é nova, essa é que é a grande importância. Quando a palavra é nova, a gente lê ela aos pedacinhos, aí faz aquela conexão mental, se tiver o vocabulário, passa para frente. Então, a briga é entre essas duas pontas. Todas as pontas, todo o processo é importante. A gente não pode deixar nenhuma parte do processo para trás. Deixamos a parte fônica para trás, tá aí a catástrofe. A gente já, né, os números nos mostram. O ideal é a junção dos dois métodos. O ideal é fazer a parte fônica e a criança ganhar autonomia para ler sozinha a partir da construção de um vocabulário. Essa é uma discussão que vai e vem de tempos em tempos, ou por que ela foi levantada neste momento? Porque agora parece que a proposta é consertar e acabar com essa briga. Fora do Brasil, esse problema está resolvido há 20 anos, tá? Mais ou menos. Tem alguns países que foram um pouco mais atrasados. Os países desenvolvidos, nas suas normativas curriculares, têm todos a parte fônica como obrigatória. França, Canadá,
Portugal, está lá escritinho direitinho que tem que aprender a correspondência para depois ir fazendo aos poucos. Está lá a lista completa. Ninguém deixa para... Finlândia, ninguém deixa para fora, tá? Você precisa ficar bem claro que nós não pusemos na nossa base nacional comum e que isso precisa ser consertado. Então, um não exclui o outro? Não. E nem pode, né? Não. Empreendedores da periferia de São Paulo ganham autonomia, geram renda e transformam a realidade de comunidades carentes. Eles recebem capacitação e incentivo para impulsionar o novo negócio. As bonecas de Samara são negras, de cabelos crespos, cheias de estilo, com estampas africanas. Com esta ideia, montou o próprio negócio e criou um brinquedo que a representasse e passou a ajudar no desenvolvimento da comunidade. Além de ser uma fonte de renda, a gente consegue levar essas referências que um dia faltaram para nós. Samara tem o apoio de uma agência popular que capacita empreendedores e incentiva a produção e comercialização de produtos e serviços. Uma linha de crédito é oferecida para desenvolver os negócios e movimentar a economia local. Jusileide teve ajuda para montar uma agência de comunicação. A oportunidade surgiu quando percebeu que os empreendedores precisavam divulgar os negócios. A gente não é criado para ser empreendedora. Você acaba também não descobrindo essas grandes referências que você tem e não se apropriando disso enquanto conhecimento, enquanto cultura. Os empreendimentos são variados, como serviços de computação, grafite, horta orgânica. Geram renda, fortalecem o desenvolvimento da economia criativa e contribuem com ações transformadoras do bairro do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Área com números elevados de roubos e homicídios. Na contramão da violência surgem as oportunidades de negócios. A gente dialoga com esse conceito da autonomia, à medida em que essas pessoas não só geram renda, mas também geram o que a gente fala que é desenvolvimento local. A INIP, a aceleradora de negócios de impacto da periferia, é outro programa que faz a diferença. A ideia é apoiar a nova geração de empreendedores para que sejam protagonistas no desenvolvimento social, ambiental e financeiro. O que ela mais ama fazer pode ser um negócio de impacto. Pode estar transformando a vida dela financeira e a vida do entorno dela, fazendo esse desenvolvimento local, que tanto se falava na década de 90, que a gente não compreendia muito bem, e que hoje a gente compreende muito. O lucro para esses empreendedores, para essas empreendedoras, são creches para seus filhos, escolas para seus filhos, lazer, cultura, educação. Incentivar o desenvolvimento na periferia sempre trará benefícios, não? Além da renda, da qualidade de vida, o desenvolvimento local que os entrevistados tanto frisaram. Claro. Tem quer dizer, além do, digamos, para que o negócio se desenvolva, há toda uma articulação entre a população local. Eu senti falta na matéria de entender melhor essa aceleradora. Me parece que é um negócio de impacto social, é capital privado, isso ficou um pouco nebuloso. A matéria não esclarece, mas seja qual for, digamos, a fonte de financiamento desse empreendimento, incentivo. Ele é muito importante, o empreendimento. E há experiências que mostram que, inclusive, o capital privado pode se remunerar fazendo investimentos que são investimentos de enorme impacto social local. Né? Não precisa necessariamente ser a fundo perdido. Evidentemente que não vai ter uma remuneração extraordinária, mas você pode, ao mesmo tempo que criar um negócio que é sustentável, né? E que tem um impacto social devolução para a comunidade, extraordinário, de tal maneira que você não fica necessariamente... É claro que o governo é importante, é claro que o Estado é importante, não se trata disso. Complementarmente, você pode ter capital privado que entra e dinamiza as periferias das grandes cidades brasileiras. Não, é importantíssimo desenvolver localmente. A pessoa, em vez de pegar 3 horas de ônibus para trabalhar num outro lugar, trabalha ali da sua casa. Esse arranjo local, né, das famílias e das comunidades, produzindo riqueza, dividindo riqueza, melhorando e se unindo, né? Porque numa comunidade mais frágil, né? Olha, está faltando luz aqui para eu fazer minha costura, aí vamos, né? O outro açougueiro também. Então, é importante
importantíssimo. Eu acho que a gente... comunidade mesmo. Os efeitos são múltiplos. É muito, muito importante que a gente consiga fazer com que as pessoas se desenvolvam profissionalmente e economicamente perto da sua moradia. A primeira vara empresarial da Justiça de Minas Gerais determinou um bloqueio de 778 milhões de reais de Thor Batista, filho do empresário Ike Batista. A ação é movida pelo administrador judicial da MMX, antiga empresa de mineração de Ike Batista. O valor tenta garantir o pagamento de credores. Thor considera que o bloqueio não tem cabimento. Ele assumiu alguns dos negócios do pai, que ficou um período preso em 2017 por envolvimento no esquema de Sérgio Cabral. O massacre na escola de Suzano, na Grande São Paulo, completa uma semana e hoje o dia foi de homenagens às vítimas. Em Niterói, no Rio de Janeiro, um adolescente de 17 anos foi apreendido após planejar um suposto ataque a uma escola e a um shopping center. O adolescente foi levado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente em Niterói, no Rio de Janeiro. Ele é ex-aluno do Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho e teria confessado a intenção de matar 3 colegas e de realizar um atentado num shopping próximo à escola. O adolescente foi apreendido em casa no centro de Niterói após os policiais receberem uma denúncia anônima sobre os planos de ataque à escola. Foram as conversas nas redes sociais e áudios recebidos pelos policiais que os levaram a conseguir um mandado de busca e apreensão contra o adolescente. Na casa do menor, a polícia encontrou armas brancas e uma fantasia. O ataque estava planejado para amanhã. A polícia apura o envolvimento de outros 2 suspeitos. Segundo a investigação, o menor planejava a ação há algum tempo e teria sido incentivado pelo massacre na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo. Hoje, o ataque à escola de Suzano completou uma semana e o dia foi marcado por homenagens. No Hospital Santa Maria, que recebeu 7 feridos, funcionários soltaram balões brancos. Na quadra da Raul Brasil, teve um ato ecumênico. Depois, pais, alunos e professores deram um abraço coletivo. Ainda não há uma data para o retorno às aulas. O ataque deixou 8 mortos. Os 2 assassinos se mataram. 3 feridos seguem internados, mas o estado de saúde deles é estável. A polícia investiga o envolvimento de um terceiro suspeito, um adolescente de 17 anos que foi apreendido ontem. E também apura como os assassinos conseguiram o revólver usado no massacre. Bom, a gente que trabalha com comunicação sempre fica muito apreensivo em relação à forma como noticiar e divulgar essas notícias para a sociedade, porque sempre existe a dúvida sobre até que ponto um adolescente pode ser incentivado a uma prática criminosa. Uhum. Essa semana, depois do ataque na Nova Zelândia, a primeira-ministra disse para mim o que resume o que se tem que fazer, né? Não vou pronunciar o nome desse demente, né? dessa pessoa assassina, né? Eu acho que é importante que haja estudos técnicos e que a imprensa faça parte dessa reflexão. Já há recomendações a respeito de como se trata o suicídio na imprensa, é importantíssimo. Nós estamos vendo pipocar denúncias, pipocar suspeitas de possíveis outros ataques. A imprensa é parte, eu estou cada vez mais convencida, a imprensa é parte da solução. Sem dúvida, eu concordo integralmente com você, Ilona, mas nós não podemos nos esquecer que nós vivemos no mundo da rede, né? E não só da internet de superfície, mas também como da internet profunda. E hoje eu li um artigo sobre o aumento dos atentados nos Estados Unidos, mas também em outros países, de supremacistas brancos. Foi o caso da Nova Zelândia. Claramente um crime de ódio racial, baseado na premissa de que existe uma ameaça à existência da raça branca de origem europeia. Esses crimes têm se multiplicado de maneira muito preocupante. E há uma troca, digamos, há uma rede, né, em que se troca tecnologia, como executar, que armas usar,
né? E não é uma rede que opera na superfície. Sim. Opera na internet profunda. E isso é um desafio que não é da empresa, isso é um desafio da polícia. E é um desafio fazer investigação no espaço do profundo da internet, requer tecnologia e uma expertise que é um desafio para as forças policiais no Brasil e no mundo todo. É importantíssimo isso, claro, para a prevenção, mas o prêmio que eles buscam é a notoriedade. Não tem a menor dúvida. Então é importante que a gente saiba disso, que essa grande motivação, um copia o outro e eles competem, quem mata mais e quem aparece mais. Exatamente. E outra discussão frequente nessa última semana, nesses últimos dias, foi em relação à observação mais atenta desses adolescentes. No caso desse rapaz de 17 anos, foi possível detectar que algo aconteceria, ele foi investigado e realmente foi impedido de cometer algo pior. Isso é um ponto importante. E esses sinais, eles ficam visíveis, deixados por esses adolescentes. Observação dos pais, dos familiares, enfim, é outro mecanismo de prevenção, né? Tem que estar atento. Tem que estar atento e isso, é tudo junto, né? É extremamente complexo, precisa ver os sinais que eles deixam também nas suas pegadas digitais e na sua vida pessoal também. Mas o problema é que, em geral, esses jovens são muito reclusos. E dificultar o acesso às armas, que é outra frase muito feliz da primeira-ministra da Nova Zelândia. O acesso já não é fácil às armas na Nova Zelândia, segundo ela mesma disse, mas é o caso de endurecer ainda mais. O ex-deputado estadual Domingos Brazão, do MDB do Rio de Janeiro, foi citado pela Polícia Federal como um dos possíveis mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O nome dele apareceu no inquérito que apura supostas ações para desviar o foco das investigações do crime. Hoje, o delegado Daniel Rosa assumiu a divisão de homicídios do Rio, responsável pela apuração do caso Marielle, em substituição a Giniton Lages, que prendeu os 2 acusados dos assassinatos. Procurada, a defesa do ex-deputado Domingos Brazão não se manifestou. E veja a seguir, comissão irá verificar se questões do Enem estão dentro das orientações do governo. E passa de 300 o número de mortos nos 3 países africanos atingidos pelo ciclone Idai. São os nossos próximos assuntos, não saia daí. O governo de Moçambique decretou 3 dias de luto depois das enchentes provocadas pela passagem do ciclone Idai. O número oficial de mortes nos 3 países subiu para 354. Em Moçambique, as equipes de resgate usam helicópteros para salvar as vítimas do ciclone que ficaram ilhadas nas inundações. Algumas pessoas subiram em árvores para esperar o socorro. O Serviço Humanitário da ONU enviou aeronaves para ajudar nas operações. O ciclone que atingiu o sul da África, na quinta-feira passada, devastou a cidade de Beira. O governo declarou o estado de emergência nacional. Ventos de até 180 km por hora e fortes chuvas também atingiram o Zimbábue e o Malawi. Escolas estão sendo usadas como abrigo para quem perdeu tudo. Algumas crianças estudam debaixo de árvores depois que escolas foram destruídas. Este professor disse que a maioria dos estudantes não consegue atravessar os rios alagados. No Vaticano, o Papa Francisco rezou pelas vítimas e fez um apelo por ajuda aos afetados pela calamidade. Per quanti sono colpiti da questa calamità. Bom, mais de 350 mortes causadas pelo ciclone nos países africanos, atingidas pelas mudanças climáticas que se apresentam cada vez de forma mais intensa pelo mundo, né? É o que eles chamam de eventos climáticos extremos, né? Então, secas terríveis, grandes inundações. Enfim, eu espero que essas provas concretas de que o fenômeno da mudança climática não é uma invenção de climatólogos que querem apavorar o mundo, é um fato real.
E a ciência mostra que é um fato que deriva da ação humana. Nós temos pouco tempo para corrigir uma trajetória que nos levará a que fenômenos como esse se repitam em escala global. Outro dia, pequena anedota, mas olha as mudanças. De 3 anos para cá, em regiões dos Alpes suíços, apareceram os mosquitos Aedes aegypti, que jamais haviam existido naquela região. Por quê? Nunca registrados. Porque a temperatura média subiu. Então, as autoridades locais alertam, né? O mundo, nesse sentido, se democratizou, porque eles também têm que se preocupar com dengue, né? O que é uma coisa extraordinária, quer dizer, no mau sentido. O Brasil tem uma vantagem competitiva fantástica. Nós somos um país enorme, com uma ocupação territorial mínima para o nosso território, com uma área para exploração agrícola, para exploração, para preservação também. Nós somos muito grandes, com pouca gente, né? Com uma densidade demográfica, não fora os grandes centros, para o tamanho do país. Então, a gente tem que usar a cabeça, né, para ver como que ocupa esse território sem estragar, sem matar a galinha dos ovos de ouro e a galinha que produz oxigênio para todo mundo e um clima que permita a nossa vida humana aqui na Terra. Né? É o desafio atual, né? O Amazonas começou hoje a campanha de vacinação contra a gripe. O estado antecipou a campanha por causa do surto da doença. 27 pessoas morreram neste ano. Nos demais estados, a campanha de vacinação contra a gripe vai de 10 de abril a 31 de maio. E o Brasil vai perder o certificado de erradicação de outra doença, o sarampo, após a confirmação de mais um caso no Pará, no fim do mês passado. Com ele, o vírus completou 1 ano de circulação no Brasil, com mais de 10 mil casos registrados. O Ministério Público de Minas Gerais afirma que a consultoria alemã TÜV-SÜD teria atuado com a Vale para atrapalhar a fiscalização de barragens. De acordo com o órgão, laudos de estabilidade sobre a barragem que se rompeu em Brumadinho, fornecidos pela empresa alemã, permitiram arquivar um pedido do Ministério Público de análise detalhada da estrutura. A TÜV-SÜD atesta que não havia nenhum risco. 209 pessoas morreram após o mar de lama atingir Brumadinho no dia 25 de janeiro. 97 continuam desaparecidas. Em nota, a Vale afirmou que, ao contratar a empresa alemã, esperava responsabilidade técnica, independência e autonomia na prestação de seus serviços e que solicitou o arquivamento do inquérito por confiar plenamente que as informações atestavam a estabilidade das barragens. A consultoria alemã não quis se manifestar. Bom, nós vimos antes a questão da vacinação da gripe no Amazonas, que foi antecipada após o registro de 27 mortes. Eu não sei qual é a causa específica na Amazônia, mas tem um surto de sarampo, por exemplo, na Califórnia. Falando em surto, tem uma espécie de surto anticientífico no mundo. Então, gente que acha que a Terra é plana, que mudança climática não existe, que dar vacina em criança é muito perigoso, né? E as consequências são muito negativas. Imaginem vocês, a Califórnia, que é o estado mais desenvolvido de uma das nações mais desenvolvidas do mundo. Tem um bando de gente maluca que acreditou que dar vacina de sarampo coloca em risco as suas crianças. Então, tem um surto de sarampo na Califórnia. O problema é só daquelas crianças, já seria grave. São os pais tomando uma decisão que afeta as suas crianças. Mas é mais do que isso, porque quebra-se a cobertura vacinal e há uma série de pessoas que, por exemplo, não podem tomar porque têm imunodepressão, etc., e que ficam expostas. Então, como diria o mineirinho, o mundo está doido. Ilona. Complementando, né, reforçando, para a gente ver como essas transmissões são rápidas. A vacina de gripe teve que ser adiantada porque o surto do hemisfério norte esse ano foi com uma cepa extremamente forte que chegou ao Brasil pelo contato com viagens internacionais. A minha filha pegou a influenza agora
teve um surto na escola dela e um susto enorme nas pessoas, porque não se sabe, foi antes da hora. Então, o governo brasileiro já está se preparando com esse vírus novo que já estava aqui aparecendo no Brasil, para a gente ver a rapidez. Então, não pode ficar sem vacinar, é um crime. E fora a informação de que o Brasil perde o certificado de erradicação do sarampo. Claro. Né? Ai, não, pelo amor, né? Aí os turistas não vêm, né? Pois é, exatamente. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas criou uma comissão para analisar o banco de questões do Enem. Segundo o INEP, o objetivo é avaliar se as questões são pertinentes à realidade social, para assegurar um consenso em relação à prova. Depois disso, a comissão vai recomendar ou não a utilização das perguntas na prova deste ano. A decisão final será do presidente do INEP, Marcos Vinícius Rodrigues. A medida ocorre após crítica do presidente Jair Bolsonaro à questão do Enem do ano passado, que usava termos do vocabulário LGBT. Ilona, como que você vê essa avaliação das questões? Essa é uma questão importantíssima, porque as perguntas dos concursos, das provas, elas têm que ter critérios muito claros. O Enem tem descritores que não são muito claros, né? E nós tivemos a presença de perguntas, digamos assim, estranhas, né? Com respostas assim, não só aquele enunciado que deu o que falar no passado, mas com respostas truncadas e tal. Então, é preciso sempre, todo ano é preciso escolher muito bem os itens e o alinhamento aos descritores que interessam e que separam, né? Que fazem a classificação, porque é um concurso. Né? Então, é preciso prestar muita atenção nisso. Não é só uma questão ideológica. O que será avaliado? Mas, Ilona, falando com toda franqueza, você é especialista da mesa. Você acredita mesmo que a preocupação é do governo Bolsonaro ao constituir essa comissão para escrutinar as perguntas, seja com o rigor técnico da prova? Eu acredito nas duas coisas, né? Eu acho que houve uma ordem clara do presidente, olha, esse tipo de questão não pode mais entrar, né? Não é possível. E o outro lado que eu espero que seja feito junto, né? A gente tem que ver, o Enem... O INEP é um órgão que tem uma certa independência, tem um corpo técnico respeitável, né? Então, fazer escolhas de questões de que a pergunta e as respostas respeitem o descritor. Isso é muito importante. É difícil explicar tecnicamente, mas quando você quer medir uma determinada coisa do ponto de vista da capacidade do aluno pensar em cima daquilo, essa adequação, questão, desafio, objetivo pedagógico, né, objetivo da pergunta, precisa estar muito bem feita. Então, não é só se escolher só por ideologia, a gente acaba continuando e piorando o erro. Né? Porque o termo leitura transversal, ele prevê, entre outras coisas, uma análise da ideologia que você citou antes, não? Eu suponho que esse critério vai estar presente. Eu acho que não tem como, diante do bafafá que foi e da posição pessoal que o presidente tomou em cima desse caso, que não haja ali no MEC uma atenção para esse caso. Mas é preciso tomar atenção também para a qualidade do item. Os itens do Enem sofrem na sua qualidade. O MEC, talvez, antes de examinar o Enem, devia fazer um autoexame, né? Porque parece que está confuso. Mas o que você acha da questão como um todo? Olha, francamente, eu acho que é uma preocupação de natureza ideológica, né? E acho um clima muito negativo. Nós vamos comentar aqui um livro que a Ilona trouxe e que a mim evoca lembranças do tempo da ditadura militar. E aí eu comento sobre por que eu acho perigoso esse tipo de clima que você vai criando. Ok, vamos agora então falar dos livros, porque hoje nós pedimos aos nossos comentaristas sugestões de boa leitura. É a Estante JC.
Ilona, vou começar com o seu livro. Qual dica você nos trouxe? Eu trouxe um livro que eu li quando eu era pequena, que eu adorei e que eu achei, o meu se perdeu em algum canto, porque realmente ele é um livro, acho que dos anos 60, 70, e eu achei numa livraria e comprei para minha filha. E aí é O Gênio do Crime, e eu trouxe ele hoje porque o João Carlos Marinho faleceu essa semana e o livro é muito bacana, ele fez vários outros livros, eu recomendo para as crianças. Uma homenagem ao autor também, É uma homenagem ao autor. Posso fazer um comentário sobre favor. esse livro? Esse autor tem outros livros, um deles é O Caneco de Prata. Minha mãe era orientadora pedagógica de uma escola em São Paulo no começo dos anos 70, auge da ditadura militar, e adotou o Caneco de Prata, acho que para garotos de quinta ou sexta série. Simplesmente era um livro irreverente, né? Pais de alunos produziram uma denúncia que gerou um inquérito policial militar contra a minha mãe e a professora de português pela adoção daquele livro que ameaçava a família brasileira, o regime político, quer dizer, um desvario completo. As coisas só não se agravaram, salvo engano, porque, à época, o Jarbas Passarinho era ministro da Educação, que era um homem muito conservador, mas não era lelé da cuca. E, enfim, houve por bem dizer, olha, isso aqui é um livro, é uma bobagem. Então, quando começa com essa história de que tem que examinar a prova, porque vão falar de travesti, realmente vai, a mim, que fui criança e adolescente no período da ditadura militar, me evoca um tempo que é um tempo muito desagradável, para dizer o mínimo, né? E muito obscurantista, porque tolhe a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão. Aquela questão sobre o socioleto dos travestis, que causou uma enorme polêmica. Ora, bolas, eu também acho que aquela pergunta poderia ser desnecessária, mas, digamos, não é algo que vai abalar os alicerces da sociedade brasileira. Quer dizer, se os alicerces da sociedade brasileira serão abalados por perguntinhas desse tipo, pobre sociedade brasileira. Os nossos problemas graves são outros, né? Eu me preocupo com as milícias do Rio de Janeiro, com a corrupção, enfim. Agora, qual é a perguntinha que tem no Enem? Francamente, a mim me causa uma total... Não, estranheza não. Me causa uma total falta a palavra é quase impublicável, então eu me calo. E o seu livro? O meu livro é muito mais chato que o dela. Mas é interessante, que é um livro sobre a Constituição brasileira. Que é este aqui, isto, organizado por dois excelentes pesquisadores, além de muito bons amigos. O Naércio Menezes Filho, do INSPER, e o André Portela Souza. E por que ele é interessante? Porque primeiro ele parte de uma pergunta, que é uma pergunta instigante. Por que a Constituição nasceu grande e por que ela cresceu desde então? Que é uma coisa que as pessoas não sabem. A Constituição ela foi se ampliando ao longo desses 30 anos. Isso tem a ver com o DNA da Constituição, porque a Constituição ela não apenas previu princípios gerais, mas ela entrou em comandos relativos a políticas públicas em várias áreas. Saúde, educação, assistência social, etc. E como isto é matéria de governo, né, isto fez com que a Constituição fosse se expandindo ao longo desse tempo. Então, o livro faz essa descrição, digamos, de gênese da Constituição, da sua carga genética, da sua evolução nos últimos 30 anos e se aprofunda em áreas temáticas que são importantes. Saúde, educação, assistência social, sistema de justiça, vale a pena. Duas ótimas dicas. E veja em instantes, último dia, este ano, para observar a superlua. E o Brasil despenca no ranking global da felicidade. São os nossos próximos assuntos. O Brasil caiu 16 posições no ranking global de felicidade divulgado hoje. O relatório foi feito durante 4 anos em parceria com a ONU.
De acordo com um ranking global da felicidade feito entre 2015 e 2019, o Brasil passou do 16º para o 32º lugar numa lista com 156 países. A Finlândia lidera a pesquisa como a nação mais feliz, seguida por Dinamarca e Noruega. As 7 primeiras posições são ocupadas por países europeus. O primeiro fora do continente é a Nova Zelândia, em 8º. Para medir o nível de felicidade, o relatório leva em consideração o PIB per capita, apoio social, vida saudável, expectativa de vida, liberdade, generosidade e ausência de corrupção. A conclusão da pesquisa é que a infelicidade aumentou em todo o mundo, impulsionada pela desconfiança em líderes políticos e pelo uso intenso das redes sociais. Dos 10 últimos colocados, 7 são países africanos e 3 são países árabes localizados na Ásia Ocidental. Em último lugar está o Sudão do Sul. Na América Latina, o país mais feliz é a Costa Rica, que ocupa o 12º lugar geral. Depois aparecem México, Chile, Guatemala e Panamá. O Brasil é o 6º mais feliz entre os latinos e o 2º da América do Sul, atrás do Chile. Vamos direto para o telão, ler algumas mensagens enviadas na hashtag Jornal da Cultura. A primeira é o Maicon. Ele diz: sobre a comissão para avaliar previamente as questões do Enem, leitura transversal, leia-se censura, só não vê quem não quer. O Erlânio Evangelista diz: ajuda humanitária em Moçambique, os Estados Unidos não mandam. E o Roberto diz: eu acredito que este tratamento diferenciado condena todo o projeto do governo da assim chamada reforma da Previdência. Ilona, quem você escolhe para comentar, responder? Não, vou ter que ficar na minha área, né? Eu acho que sim, o que eu falei foi justamente, há uma ordem clara do presidente de que esse tipo de questão que uma parte da sociedade brasileira considera ofensiva, né, pelo tema, precisa ser analisada de uma maneira crítica nesse sentido, né? A gente não pode ter questões que mexam muito com os brios de determinados grupos, nem para um lado nem para o outro, porque isso acaba juntando todo mundo contra um, né? Então, mas não acho que tem que ter uma censura, não acho que esse é o principal critério para se escolher item do Enem. Sérgio? Eu vou ficar na primeira e aí para discordar da Ilona, eu não acho que houve... Primeiro, é anômalo que um presidente da República se preocupe com perguntas do Enem. Nenhum presidente da República, antes do Jair Bolsonaro, procurou se preocupar com as perguntas do Enem. Depois, aquela pergunta que causou tamanha polêmica, ela não é ofensiva a nada. A gente precisa, digamos, vamos nos comportar como adultos. Não é possível que numa pergunta do Enem não se possa falar em travesti. Num processo de espécie de regressão a um infantilismo obscurantista. Então não pode falar de sexo, não pode falar de homossexualidade. E é curioso, porque a pergunta, digamos, o decreto fala em pertinência das perguntas à realidade social. Ora, bolas, a realidade social é ampla e o poeta peruano que se diz, el mundo é amplo e ajeno. É a vida. Ilona, Sérgio Fausto, boa noite, muito obrigada pela participação e até a próxima. E a gente se despede informando que esta noite é de superlua e é a última do ano. O fenômeno acontece quando a Lua está mais próxima da Terra, o que a torna maior e mais brilhante. Inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo o que acontece no jornalismo da cultura. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Eu agradeço a sua companhia e te espero aqui amanhã. Até lá!